Opa, beleza? Então, voltei aqui, né? Porque eu não quero desistir, então gravar mais vídeo, né? Porque senão dá tudo errado de novo, né? E canal no YouTube é fácil de dar errado. Bem, como eu falei que eu ia trazer tanto séries, filmes, músicas e também os jogos, por que eu já não falo de jogo logo, né? Mas hoje eu queria falar de um jogo muito especial pra mim. Pra mim foi muito diferente. Pra outras pessoas talvez não seja. Porque eu acho que é um pouco nichado. E antes de eu entrar pro nicho eu realmente não conhecia nada sobre. Bem, hoje eu vou falar sobre Dark Souls. Que é propagado muito desde o início de que é o jogo mais difícil do mundo. Sendo que, cara, é só um jogo, cara. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Esse bagulho no nicho é porque quando eu era pequena, eu assistia muito YouTube, eu sempre via gente falando assim que Dark Souls era o jogo mais difícil do mundo. Até hoje rola que Dark Souls Não, errei. Crash Bandicoot é o Dark Souls dos jogos de plataforma. Não, Crash. Sei lá, o jogo é o Dark Souls dos jogos de corrida e por aí vai. Eu cresci vendo os youtubers falando isso. Só que caralhos é um Dark Souls? O que é isso, gente? Eu não sei o que é isso. Mas eu lembro, eu tenho uma vaga memória porque eu convivia muito com os meus primos e convivia na casa da minha tia e lá tinha um Xbox 360. Mas eu via meus primos jogando um jogo 3D assim, de guerreiro, de cavaleiros e que matava monstros. E eu ficava olhando e falava que diabo de jogo é esse? Não sei que jogo é esse. Eu cresci vendo Dark Souls, eu cresci assistindo meus primos jogando Dark Souls. Eu não sabia que porra era Dark Souls. Mas aí o tempo passou e eu tive mais experiências gamers, mais jogos que eu joguei. E muito por conta dos meus 10 anos de idade, no aniversário de 10 anos eu ganhei o PS4, eu descobri muitos jogos, e muitos jogos mesmo, tipo, jogos que eu nunca imaginei que eu ia jogar. E muitos gostos meus de hoje em dia vieram desses jogos, tipo, eu não gostava de God of War até ter um Play 4. E joguei God of War, eu zerei God of War 3 primeiro, depois o 1 e depois o 2. Inclusive, que maravilha. E no Play 4 eu fui jogando vários jogos. Mas no meio dessas experiências eu joguei The Last of Us 1 no Play 4, o Remastered, e minha vida mudou. Tipo, eu não conseguia enxergar mais um jogo igual eu enxergava The Last of Us. Virou uma coisa assim magnífica em mim. E eu vou falar de The Last of Us porque eu amo The Last of Us, gente. Mas enfim, durante muito tempo eu joguei The Last of Us e eu achei a maior obra de arte que o ser humano podia criar para um videogame. Mas assim, hoje em dia é paixão, mas na época não era. Mas essa minha paixão pelos jogos Souls essa cronologia é muito interessante, porque foi o que eu disse no começo do vídeo. Eu passei muito tempo da minha vida escutando os youtubers geek nerds. Sempre falavam que Dark Souls era o jogo mais difícil da porra toda. Eu fiquei muito com o pé atrás durante, sei lá, minha vida inteira sobre esse tal de Dark Souls, hein? Ao mesmo tempo deve ter ficado muito desconfiado, porque, sei lá, às vezes é um jogo troll, né? Esses jogos de ficar zoando o jogador, tipo, só de fazer passar raiva. Eu também desenvolvi muito interesse pela coisa, porque, pô, se tá todo mundo falando que é o mais difícil, por que é tão difícil, né? E isso, tipo, eu não tava nem ligado que tem todo um universo sobre Dark Souls e Souls-like, que Souls-like é o gênero de jogos Souls. Tipo, o primeiro jogo da franquia, Demon Souls, ele criou o gênero Souls. Uma gameplay mais dura, assim, mais tanque, 3D, e mais focado em batalha, mais focado no RPG. Eu nunca fui muito fã de RPGs também, e isso é uma coisa que veio mudar muito com o tempo. Mas, volta de 2022, né, quando lançou o Elden Ring, e porra da internet inteira só falava de Elden Ring, eu acabei cruzando com o universo Souls por conta do Elden Ring, mano. Era tipo, todo lugar falava do Elden Ring. E como Elden Ring é um puta de um jogo, eu lá sabia o que era Elden Ring, eu lá sabia que era Souls-like, eu sei lá o que tava rolando. Só sei que eu comecei a ver umas coisinhas, eu falei, caralho, que gameplay foda.
Só que eu não tinha como jogar Elden Ring. Eu tinha o Play 4 na época, mas eu não tinha como comprar o jogo. Ele era muito caro no lançamento, igual qualquer jogo no lançamento. E aí eu fui conhecendo um pouco do negócio, dos jogos, da desenvolvedora. Aí eu fui entendendo assim, tipo, eu tinha um amigo que falava muito de Bloodborne, que é um jogo Souls, exclusivo do Play 4. Aí eu baixei uma vez e entendi porra nenhuma, não sabia jogar. É massa, dá pra criar o próprio personagem, mas tipo, o que eu faço? E esse foi meu contato com Bloodborne e Souls-like, tipo, meu primeiro contato com os jogos Souls. E aí eu vou falar também sobre o RPG, porque, pô, eu nunca gostei muito de RPG. Tipo, com o passar da adolescência, assim, e esse negócio das minhas experiências com videogames, o meu PlayStation 4, eu acabei jogando The Witcher 3, que é um jogo magnífico de RPG 3D e até se assemelha com a jogabilidade de Dark Souls. E eu fui crescendo muito nerdzinha, então eu sabia o que era, sei lá, Skyrim. Skyrim é um jogo de RPG muito top também, meu Deus, que saudade que eu tenho de jogar Skyrim, velho. E aí por volta de 2023, lançou Baldur's Gate 3, que é outro jogo de RPG, que fez muito sucesso na época que lançou e muitos vídeos. Tipo igual o The Ring, tipo, lançou, fez sucesso, muito vídeo. Aí eu assisti um pouco dos vídeos e fui curtindo muito o Baldur's Gate, mano. É muito pica. E aí na época do Baldur's Gate 3 eu queria jogar, tipo, Baldur's Gate 3. Só que como eu não tinha mais o Play 4 e eu não tenho um computador que rode Baldur's Gate 3. Aí eu fui pesquisando sobre esse tal de Baldur's Gate, né? Porque se tem o 3, tem o 2, então vou jogar o 2. E se tem o 2, tem o 1, então vou jogar o 1, né? Porque ele deve ser mais leve que todos. Aí nesse busca-busca eu descobri o Baldur's Gate Dark Alliance. O 1 e o 2. Como eu sempre tive um Play 2, eu sempre tive esse carinha aqui. E o Baldur's Gate Dark Alliance 2 é feito para PlayStation 2. Eu apenas baixei. Como qualquer videogame meu, esse bicho é desbloqueado, ou seja, tudo por meio dos piratas ele roda. Eu baixei o Dark Alliance 2, botei no OPL, que é a destrava lá, que você joga qualquer jogo do PlayStation 2. E aí eu comecei a jogar esse Dark Alliance e, pô, mano, eu me apaixonei pelo jogo. Esse negócio de você bater nos bichos, você ter magia, você upar o seu personagem, era, tipo, incrível pra mim. Aí eu fui entender que isso é RPG. E pra completar essa minha trajetória no começo, o meu melhor amigo, ele começou a jogar Dark Souls. Ele primeiro começou a jogar o Dark Souls 3, depois o 2. E ele sempre falava o quão foda era aquele negócio de você poder explorar o mapa, poder pegar as armas, poder matar quem você quiser, do jeito que você quiser. Tipo, tem a história lá, tem o caminho que você tem que seguir pra finalizar o jogo, mas você faz do jeito que você quer. Então, um certo dia eu tava navegando pelos mares do meu Nintendo Switch desbloqueado. Este carinha aqui que... Ó, reflexo. Esse carinha aqui que simplesmente é maravilhoso. Eu não sei o que eu faria. Eu não sei o que seria de mim sem esse cara, mano. E ele é desbloqueado, tipo... Ele tem aqui jogos que não é muito bem licenciado. Tipo, esses dois aqui são emuladores, ou seja, a pura pirataria do David Jones. E pra quem não sabe, o Nintendo Switch, quando ele é desbloqueado, você tem esse aplicativo aqui, que eu tô... É porque tá refletindo, mas é esse aqui, tipo um coração. Ele é um aplicativo do próprio Nintendo Switch desbloqueado que você pode baixar qualquer jogo do Nintendo Switch. Aí eu tava mexendo nele assim, só vendo o que dava pra baixar, larará, e eu me deparei com o Dark Souls Remastered, que é o Remastered do primeiro Dark Souls. Aqui, ó. Mano, se quiser focar é bom, né? Mano, não foca. Então, eu tava procurando jogos, então eu achei lá, aí eu falei, eu vou baixar. Até porque ele não é pesado, é um jogo, sei lá, de 4 GB. E eu lembro que quando eu baixei assim, eu entrei na tela de título do jogo. Quando eu entrei nessa tela aqui de título, eu lembro que eu mandei mensagem pro meu melhor amigo e tirei uma foto. Falei, mano, eu vou tentar. Ele falou, vai, se fode aí. Mas aí eu comecei a jogar e tem um tutorial lá no jogo que você tá no asilo, aí você tem que abrir as portas, tem que aprender a bater, se defender, pegar as armas e tal. Só que, beleza, eu tava fazendo lá o tutorial e digamos que eu não aprendi nem como pegar uma arma. Eu, tipo, tava sabendo bater nos bichos lá, mas tem a parte lá que você abre um portãozão e vem o primeiro chefe do jogo, tipo, o chefe de você aprender a jogar.
Só que eu não sabia que enquanto o chefe entrava lá na área, abria outra porta pra você passar, pegar armas de verdade, pegar um escudo e suas coisas, tipo, aprender a se defender com o escudo, aprender a bater com a arma e pegar o Estus. Estus é a poçãozinha que regenera a sua vida. Ou seja, você precisa entrar por esse canto aí que o mapa abre pra enfrentar esse boss. Só que eu não sabia. Então, a primeira coisa que eu fiz foi começar a bater no bichão. E ele não morria porque a primeira espada do jogo é uma espada quebrada. Moleque, eu só sei que eu não conseguia matar. Tipo, se você quiser, você mata até na mão. Então, eu fiquei meio puta, porque não descia a vida do cara. E toda vez que eu morria, eu ia de novo. E tipo, como eu não sabia nada, nem andar direito, nem ficar rodando, porque Dark Souls é muito conhecido por você ficar girando no chão, né? Ficando dando cambalhota. Morria muitas vezes. E muito puta, eu fui atrás de ver gameplay pra saber o que eu fazia naquela hora. Aí eu vi uma gameplay, não sei de quem, também não lembro. E entrei na areazinha que dava a sua espada, a sua poçãozinha, o seu escudo. E fui pra luta. Mano, eu morri muitas e muitas vezes. Papo de morrer e repetir 30 vezes até conseguir matar o primeiro chefão. E isso, entre eu aprender a entrar na salinha lá que tem os itens e conseguir matar o boss, eu fiquei umas 3 semanas puta. E tipo, eu morri umas 5 vezes, eu parava e deixava pra outro dia. Morria, outro dia, morria e outro dia. Mas aí eu consegui matar esse viado e só avancei. Aí depois que você passa do tutorial, você vai pra outra área do jogo que é o lobby, é o lugar onde você precisa estar toda hora. Você tem que passar por esse lugar toda hora do jogo. E aí, como eu não sabia muita coisa, eu fiquei meio empacada no começo do jogo de novo. E tipo, eu não sabia pra onde que ia, nem pra como ia, sei lá. Eu só fiquei andando lá e como essa área inicial é conectada com outras áreas, eu fui me aventurando. Aí eu fui pra um cemitério primeiro. Aí o cemitério, se você sabe, é cheio de esqueletos, filhos da puta, que não morrem. Então eu morri e falei, não, é por ali. Então eu desci e peguei um elevador que descia pra um castelo cheio de fantasmas, filhos das putas. Eu falei, o que eu faço? O que eu faço? Eu não sei pra onde eu vou. Eu vou pra um lado, tem esqueletos imortais. Eu vou pro outro, tem um castelo cheio de fantasmas que também são imortais. Então eu falei, vai se foder. E o foda é que o mapa do Dark Souls 1 é enorme. Enorme. E não, tipo, não tem uma imagem falando onde é que você tá, onde é que você tem que ir. Tem um cara, tipo, tem um NPC, um carinha lá que você conversa e ele fala o que você tem que fazer. Como que você faz? Eu não sei, porra. Tenho a menor ideia. E tipo, não fica claro, mano. Eu fiquei doido sem entender o que tinha que fazer. Aí eu fechei de novo o jogo e fiquei muito puta. Mas aí depois eu vi um vídeo do BRKS Edu, que por sinal é a minha fotozinha do Nintendo Switch. É um mini BRKS Edu que eu fiz aqui. Ai, que bonitinho. Aí eu vi uma gameplay do BRKS Edu e ele só foi pra um lado que eu não tinha visto. Porque, mano, assim, minha desculpa é que é escondida aquela bosta daquela escadinha. É uma escadinha que leva pra outro castelo lá que você tem que ir. E, mano, era invisível aquilo no meu olho. No meu olho eu não enxergava aquela porra. Porque tem grama na parede e tem grama na porra da escada. Então tá camuflado, mano. Então, ok, eu fui avançando no jogo, até que chegou o primeiro chefão de verdade. Só que no Dark Souls, pra você chegar num chefão, tipo, você tem um checkpoint, que é as fogueiras, e da distância entre a fogueira e o chefão é um caminho longo, cheio de inimigos. Ou seja, toda vez que eu ia matar o chefão, eu tinha que passar por um monte de esqueletinhos e zumbizinhos que acabavam com a minha vida antes de eu chegar no primeiro chefão. Então eu já chegava lá sem vida e eu não sabia nem como me defender, nem como atacar direito, nem como rolar, nem como desviar dos ataques do cara, mano. Então, o primeiro boss eu sofri muito, mas muito mesmo. Eu não sabia como matar aquele boss, eu não sabia nem o que eu tinha que fazer, eu não sabia como rolar, que é o básico do jogo. Mas eu sempre fui muito persistente, então eu fui mais uma vez, daí eu consegui matar o chefão. Foi muito difícil e eu usei vários itens. Eu recomecei o jogo 3 vezes porque eu escolhia como item inicial bombas
E elas tiram um dano bom desse primeiro chefão. Então eu recomeçava o jogo pra ter as bombas e não adiantava, porque eu morria sempre, eu sempre morria. Mas depois de tentar muito e pular na cabeça daquele viado várias vezes com a minha espada, eu matei ele. Mas aí de novo, eu matei ele e eu fui pra próxima área do jogo, só que eu não sabia como é que... Eu não sabia pra onde ia novamente. Então eu fiquei empacada. E como eu não sabia nem pra onde ia, e tipo, era sempre muito difícil ir pros lugares, eu desisti de vez. Mas eu desisti de vez mesmo. Fechei o jogo, eu desinstalei. Eu fiquei um ano sem jogar. De 2023 até 2024 eu fiquei sem jogar. E tudo mudou no comecinho de 2025. Um dia eu tava no meu YouTube, aí eu assisti o vídeo do Handsome. É um streamer, né? Um youtuber muito legalzinho, assim, de jogos. E ele é tipo o pai dos Dark Souls. Não é bem isso que eu quero falar, mas tipo... Eu vi um vídeo dele ensinando a você fazer uma build do Guts de Berserk no Dark Souls 1. Build é só a forma como você vai evoluir no jogo. Tipo, as armas, os recursos, os níveis e o que você vai evoluindo. Tipo, força, agilidade e etc. Esqueci os outros nomes. E tipo, é um vídeo grande, é um vídeo de 1 hora e pouco. E eu fui assistindo e eu fui aprendendo tudo que hoje eu sei. Nem tudo, né? Mas, mano... A maioria das coisas que eu precisava saber, eu aprendi vendo o vídeo do Handsome. E esse vídeo, ele mostrou, tipo... Ele abriu a minha cabeça pro que o jogo tinha a me oferecer. E aqui no roteiro que eu escrevi do vídeo, eu aprendi que Dark Souls é um puta de um RPG. Tem que upar níveis, armas, armaduras, achar coisas pelo mapa, explorar o mapa, descobrir as coisas, descobrir as localizações dos itens... Conversar com os NPCs para descobrir novas coisas, matar alguém para descobrir novos caminhos, puxar alavancas, atacar os outros por trás, se defender quando for atacado, rolar para evitar dos cabas te acertar, se defender para os cabas não te acertar, quebrar barris para achar um comerciante, abrir baús, abrir portas, descobrir castelos, até bater numa parede qualquer para descobrir a merda de uma outra parede que no meio do jogo tem uma árvore, que você pode entrar na árvore, aí ela te dá um baú. Só que atrás desse baú você pode bater na parede e era uma parede falsa, que tem outro baú. E atrás desse outro baú tem outra parede falsa, que se você bater você entra dentro da árvore, você pode descer a árvore inteira. E lá no fundo da árvore tem uma outra saída que você só entra num deserto de água com um pouquinho de areia que te leva pra outra árvore, que dentro da outra árvore tem um dragão que te chama pro culto dos dragões. E, porra, que isso? E isso que eu acabei de falar deve ter ficado, tipo, igualzinho ao vídeo do Gema Please. Tem um vídeo do Gema Please, ele falando sobre Dark Souls. Mas, mano, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Sim, por conta do Handsome, na verdade, ele mudou a minha forma de enxergar Dark Souls. E como eu podia jogar Dark Souls. Então eu fui tentar de novo a jogar Dark Souls. Nesse vídeo do Handsome eu descobri um negócio chamado build de força, que é você evoluir a sua força até não aguentar mais. E eu acho realmente que essa é a forma certa de jogar um Dark Souls. Porque o jogo é tão difícil assim. Tipo, eu não acho... Enfim, vai de cada um pra cada um. Mas quando você evolui toda a sua força, meu irmão, é só você pegar uma espada do tamanho e sair batendo nos caras, fi. Só que se você evolui só a força no jogo, fica meio difícil. Não é só você melhorar a sua força. Tem toda uma lista enorme de coisas que você tem que melhorar no seu personagem pra ficar minimamente fácil o jogo durante todas as lutas. Por isso é interessante você upar a sua vida. Cara, é porque tá aqui, ó. Por isso é muito interessante você upar a sua vitalidade, a sua força, a sua destreza. Esses são, tipo, top 3 que você tem que upar no Dark Souls. Que você tem que melhorar. Porque senão você se fode muito se você upar só um. E também no vídeo do Handsome eu descobri um negócio que mudou a minha vida. Que é, assim, não é o primeiro escudo que o jogo te dá, mas é o primeiro escudo que você deveria usar. Na verdade não é o primeiro. É o único escudo que você deveria usar. No meio do vídeo ele pega um tal de... Eu não sei nem o nome, deixa eu ler o nome. É Grass Crest Shield. E assim, não vou ficar gabaritando o nome de bagulho do jogo não, né, caralho. Mas, mano,
Eu tava cortando umas figurinhas aqui pra colar nos videogames. Tipo, eu imprimi essas figurinhas aqui pra ficar colando nos meus videogames. Tipo, colar aqui no meu Nintendo DS. E eu devia ter feito uma figurinha. E mano, eu vou imprimir uma figurinha só desse escudo, velho. Porque se você tá começando a jogar Dark Souls, mano, você só precisa desse escudo. E até hoje, quando eu vou jogar Dark Souls de novo, eu só uso esse escudo, mano. Porque ele tem uma questão da magia que ele recupera a sua energia enquanto você tá usando o escudo. E energia no Dark Souls 1 é essencial pra você bater, se defender, correr, rolar, usar suas magias. Já falei. Então, enquanto você segura esse escudo, a sua energia recupera mais rápido. Então fica muito mais fácil de você usar as coisas e se defender e rolar. Ou seja, se você quiser ter energia... Tipo, como é que eu digo isso? Se você quiser se movimentar muito rápido, é só você botar o escudo nas suas costas, que você pode ficar rolando e quando acabar sua energia ele já recupera. Não tão rápido, mas mais rápido do que sem o escudo. Escudo da crista de grama. Isso, tipo... E ele não é tão difícil de pegar, você só tem que ir atrás de pegar ele. Tem um soldadão lá, eu esqueci o nome. Tem uns soldadões lá que fica defendendo esse tipo de item. E aí você vai morrer pra ele, mas é só você pegar o escudo primeiro, porra. E depois que... Tipo, na minha primeira gameplay que eu peguei esse escudo, eu nunca mais tirei esse escudo. Porque ele é essencial. Tem outros escudos que dão mais coisas, tipo, outras habilidades, mas, tipo, eu acho que esse é essencial para o começo de uma gameplay, tanto do primeiro jogador quanto, sei lá, do cara mais profissional. É um dos primeiros escudos que você deve pegar. Além dele defender muito bem. Tipo, se você for evoluindo ele defende 100%. Isso é bom pra cacete. E a minha primeira espada, tipo, aqui no roteiro eu só botei que é a Claymore. A Claymore é, mano, essencial. Pra mim é a espada perfeita de um jogo. E eu amo essa espada, velho. Ela é perfeita. Ela tem um problema de upar, porque ela só vai até 250 de dano por aí. Isso no nível máximo. Isso é meio broxante, mas... Foi uma das primeiras espadas que eu peguei. E é uma das primeiras espadas que você pega no início do jogo. E ela me marcou assim, sem limites. Pra ter um exemplo, a primeira vez que eu joguei Elden Ring na casa do meu melhor amigo, das primeiras coisas que eu perguntava pra ele, eu falei, mano, onde é que tem a Claymore? Porque eu sabia que tinha Claymore no jogo. A Claymore é uma espada meio que tá em todos os jogos. Tá desde o primeiro, que é o Demon Souls, de 2009. Uma das primeiras coisas que eu fui fazer no Elden Ring foi comprar uma Claymore. Apesar de ter ido o meu dinheiro todo, é a minha espada que tá no meu coração quando eu vou jogar qualquer jogo da série Souls. Ou qualquer jogo, e f***se. E enquanto eu jogava e fazia essas coisas, eu fui entendendo que Dark Souls é só um RPG, mas não qualquer RPG. É um... Eu esqueci o nome que leva, que é um RPG 3D de ação simultânea, uma porra assim. Que é só um jogo RPG 3D, que você controla o seu personagem 3D, que tem uma câmera na terceira pessoa, e que você fica upando as coisas que nem... É só um RPG 3D. E o multiplayer, velho. Dark Souls 1 tem o seu online, tem o seu multijogador, que você pode jogar com outros players. Isso tanto nas primeiras versões de Xbox 360 e PS3, até o remaster que tem aqui no Nintendo Switch. Só que não é um multiplayer muito bom. Ele até funciona, mas ele não é muito bom. Tipo, não tem como você chegar no seu melhor amigo e jogar juntos a mesma história. Só que no de computador tem uma modificação, um mod que você baixa e você pode jogar com seu amigo online o jogo inteiro. E na época que eu tava começando a aprender esses negócios das espadas, do escudo da minha espada, do meu personagem enquanto jogador inicial de Dark Souls, eu chamei o melhor amigo pra testar esse mod. Apesar do meu PC não rodar muito bem o jogo, a gente jogou junto e foi maravilhoso. Rodava mal, mas, cara, é muito divertido você poder jogar Dark Souls com um amigo. E pegar espadas e pegar as coisas junto e ficar se evoluindo e ficar se questionando. Mano, eu vou evoluir tal coisa, você tal coisa. E a gente detona os boss, os chefão junto, de um jeito específico. Isso quando você não tá jogando zoando, né? Porque enquanto a gente matava a Queen, que é uma mulher-aranha foda lá de fogo, a gente morria muito. E quando um morria, o outro começava a botar na call do Discord qualquer música aleatória. Teve uma hora que a gente botou... porra, qual é o nome daquela merda? A banda do Chico Buarque, só de zoas. E a gente foi matando o bicho enquanto escutava Chico Buarque.
fazia o menor sentido com a luta com a música, mano. E a gente passou da metade do jogo junto, passando, mano, foi muito engraçado, foi foda, de verdade jogar esse jogo com meu melhor amigo online. E a gente não terminou até hoje, então tá em aberto a gente zerar junto. Apesar de já ter zerado Dark Souls 1 sozinha. Então, eu amei o jogo, velho. É maravilhoso. Só que jogar no Nintendo Switch não é tão confortável pra um jogo assim 3D, que você tem que ficar matando chefões e demônios gigantes. Olha o tamanho disso, é quase do tamanho do meu celular. Não tô desmerecendo, porque esse é um dos meus consoles favoritos da vida. Mas zerar no Nintendo Switch não é tão confortável. Então eu queria jogar esse jogo em alguma coisa mais maior. Da merda. E no meu computador ele não roda muito legal pra eu botar, sei lá, na minha televisão ou só jogar na tela do computador mesmo. E eu tenho uma coleção de videogames aqui em casa, já falei que eu tenho um Play 2, um Switch, um Nintendo DS, um R36, por que não? Porque é muito bom esse videogame. Eu queria jogar numa tela maior, mas como que eu vou jogar na tela maior? Aí meu primo, uma vez eu fui na casa do meu primo e eu vi que ele tinha um Xbox 360 lá. Aí eu falei, mano, quanto é que você quer nesse Xbox 360? Aí ele falou que era pra eu dar um preço, aí eu dei um preço. Aí eu comprei um Xbox 360. Infelizmente ele não tá aqui, mas infelizmente ele queimou e tá no conserto. Mas graças a Deus ele vai voltar e eu vou jogar Dark Souls de novo nele. Mas eu comprei esse Dark Souls do meu primo. Eu comprei esse Xbox do meu primo. E o primeiro jogo que eu joguei nesse Xbox, quando eu desbloqueei o Xbox, foi Dark Souls 1. Ou seja, eu comecei tudo de novo no Xbox 360. E eu lembro que o Xbox 360, ele tem um desbloqueio parcial, que é você coloca um pendrive e ele desbloqueia lá. Mas aí eu mandei pra técnica desbloquear ele definitivamente. Ou seja, eu fiquei esperando ele voltar pra eu terminar de jogar Dark Souls. Quando esse Xbox voltou, desbloqueadinho, eu meti o Dark Souls de novo. Eu joguei. Ele roda muito bem no Xbox 360, apesar do Xbox 360 já ser um videogame velho. Mas, mano, Dark Souls é feito pra jogar em telas maiores do que essa. Nada contra jogar aqui, mas ele não é feito pra você jogar numa tela tão pequena. E jogando muito mesmo. Teve uma noite aí que eu tava de boa jogando e eu só fui indo. Eu já sabia o que eu tinha que fazer pra zerar o jogo. Eu sabia o caminho pra zerar o jogo. Aí eu fui indo, avançando. E do nada eu cheguei na última área do jogo e zerei o jogo. Mano, foi muito repentinamente. Eu não esperava. Apesar, eu já devia ter esperado porque na última área do jogo, eu sabia que eu tava na última área do jogo, mas eu matei o último chefe só numa tentativa. E isso me quebrou a expectativa, eu achei que ia ser mais difícil. O final do Dark Souls 1. Olha lá, eu sou a pica dos jogos. E depois de zerar o primeiro Dark Souls, eu me quebrei. Que nem eu me quebrei quando eu fui jogar... Quando eu zerei The Last of Us pela primeira vez. E aí que eu vou citar que The Last of Us foi muito importante pra mim. Até chegar o Dark Souls. E quando eu joguei Dark Souls, acho que mudou uma coisa em mim. Esse The Last of Us era o meu jogo favorito, depois do Dark Souls não era mais. Dark Souls é o meu jogo favorito até hoje. E The Last of Us vai ter que ficar em segundo lugar por muito tempo. Porque The Last of Us não bate pra mim com o Dark Souls. Dark Souls eu posso fazer muita coisa legal. Que no The Last of Us tem só uma história linear que você tem que fazer no tempo do jogo. E uma hora acaba. No Dark Souls você até tem uma história nem tão linear que acaba. Quando você mata o último boss, o último chefão, você pode repetir o jogo. Igual no The Last of Us. Só que é diferente, cara. Pra mim bateu diferente. E eu zerei o Dark Souls 1 e queria jogar o Dark Souls 2, mas eu baixei o Dark Souls 2, fui jogando Dark Souls 2. Só que da mesma forma que eu vou no Dark Souls 1, eu fui parado em certas áreas do jogo. Eu não sabia como avançar, nem por onde avançar. Então, da mesma forma que o primeiro jogo, eu saía do jogo puta porque eu não sabia o que fazer. Então, hoje em dia eu não tento zerar Dark Souls 2 porque eu vou esperar uma oportunidade melhor. Jogar com meu melhor amigo e etc.
Mas eu já adianto que muita coisa do Dark Souls 2 você... Não, muitas coisas do Dark Souls 1 você usa no Dark Souls 2. E isso é bom demais, porque eu não tive que aprender coisas novas. E se você aprende a jogar o Dark Souls 1, você aprende a jogar todos os Dark Souls. É sério. E no finalzinho de 2025, infelizmente, o meu Xbox 360 queimou. E eu fiquei sem jogar o Dark Souls 1 por um tempinho. Isso não me deixou muito contente. Então eu fiquei com saudade de jogar Dark Souls. Eu tenho um Nintendo Switch, então eu vou jogar Dark Souls no Nintendo Switch. Mas foi o que eu disse no começo, não é a mesma coisa de você pegar e jogar na televisão, no videogame, de mesa. Então, no Natal de 2025, eu abri o Facebook e tinha um PlayStation 3 bem baratinho aqui perto de casa. Eu mandei mensagem pro cara, ele falou que tal horário a gente se encontrava. Aí eu comprei um PlayStation 3 pelo Facebook. E aí em casa eu fiz todas as piratarias do Davy Jones. E o primeiro jogo que eu baixei pro meu PlayStation 3, pasmem, foi Dark Souls 1. E apesar de eu ter zerado o primeiro The Last of Us no PlayStation 3, depois do Dark Souls 1, mostra como eu amo esses dois jogos, mas como eu amo também o Dark Souls 1, porque é um jogo que eu sempre tô jogando, tanto no Play 3, quanto aqui no Nintendo Switch. E é muito bom jogar Dark Souls. Tipo, pra mim é muito bom porque, apesar, ao mesmo tempo de ser o meu jogo favorito, é o meu jogo conforto, cara. É um jogo que eu jogo quando eu tô meio desmotivada, meio chateada, meio pra baixo. E ele sempre dá um jeito de eu ficar mais alegre. E isso não se condiz muito com o jeito que eu via Dark Souls há, tipo, 3 anos atrás. Como o jogo mais difícil do mundo e impossível. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com Dark Souls 1 é que ele não é um jogo difícil. Ele é um jogo sobre crescer e aprender. Eu sei que no vídeo do Rock ficou muito claro como eu quero fazer... Oxe, cara, tá parecendo uma piroca a porra do microfone. Foda-se. No vídeo do Rock, eu falei muito sobre o negócio do romance, sobre fazendo minha analogia do romance. E como esse vídeo aqui do Dark Souls é mais sobre experiência do que análise, eu vou deixar a pequena análise aqui porque é um canal de análise, foda-se. Dark Souls 1 é um jogo sobre crescer e aprender com erros e acertos. Porque quando a pessoa fala que Dark Souls 1 é muito difícil e quase impossível, é porque vem muito do medo, né? Você tem que testar a coisa pra saber se você é difícil, se é difícil pra você. E foi assim comigo. No começo foi muito difícil. Só que eu fui entendendo com vídeos e com a minha própria experiência no jogo que é repetição. E se você tá repetindo é porque você tá errando alguma coisa, né? Então, toda vez eu repetia e eu tentava evitar. Mas talvez eu fazia outros erros. E aí eu ia repetindo até evitar os erros. Meu melhor amigo e eu, quando a gente jogava junto, eu cometia muitos erros. E ele falava, mano, você tá errando nisso aqui. E aí eu evitava e conseguia. Então, assim, é muito sobre repetição e crescer, né? Você ir aprendendo com seus erros, você ir aprendendo com os acertos, você ir aprendendo. Não é uma questão de ser um jogo difícil. Muito pelo contrário, ele é um jogo perfeito, cara. Que jogo lindo, maravilhoso, perfeito é Dark Souls. Não porque ele é muito difícil e quase impossível, é porque ele é bom e te ensina a crescer como pessoa, viu? Você vai aprendendo, porra. Você aprende, mano. Ele ensina a não desistir. Assim como o filme do Rock, é pra você não parar. É pra você continuar sempre aprendendo as coisas e só melhorando. E é isso que eu tenho a dizer nesse vídeo. Meu nome é Cecília. Eu espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, gostaram. Se você gostou, né? Se você chorou, você chorou. E eu agradeço imensamente por estar gravando mais um vídeo aqui. Espero que o meu projeto aqui no YouTube sobre análises dê mais certo. E que venham mais vídeos como esses. E tirem a mensagem do final para suas vidas. Não desistam e joguem Dark Souls porque é maravilhoso. Tá tudo, pessoal. Olha, inventei mais uma cena fodida, mas que eu sou fodidinho.